Aula 24. Conteúdo: inferência de textos de diferentes gêneros. Habilidade: inferir informação implícita em textos de diferentes gêneros. Descritor 10. Olá, sejam bem-vindos a mais um momento do nosso Saber Mais um momento em que nós vamos estar trabalhando, não é, as questões relacionadas à interpretação, à compreensão de enunciados, não é, tudo isso para que nós possamos tomar a nossa língua, não é, como uma ferramenta, possamos dominá-la para que nós possamos utilizá-la no nosso dia a dia, no nosso fazer comunicativo, não é? Para que nós possamos escrever bons textos, para que nós possamos conversar melhor, nos comunicar e, claro, fazer com que essa comunicação ocorra plenamente e de maneira adequada de acordo com a situação, tanto na informalidade quanto na formalidade, que é o nosso grande alvo, né? Então, nós estamos trabalhando para que nós possamos adquirir a língua padrão e possamos saber utilizar essa língua formal e, claro, interpretar da melhor maneira, não é? Interpretar de modo que vocês possam reconhecer todos os sentidos que um texto traz e também possam reconhecer e visualizar aquilo que ele subentende, não é? Aquilo que o texto não escreve, que não está escrito no texto, mas que você consegue retirar de lá, você consegue ler nas entrelinhas. E é exatamente o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos falar sobre inferência, não é? Inferir sentidos, no caso, em palavras, não é? Retirar subentendidos lá do texto para que nós possamos, não é, analisar, não é, verificar o que o texto pressupõe também. Claro que tudo isso através de mecanismos relacionados à linguagem. Então, vamos começar a nossa aula, nós vamos falar sobre inferência. Então, observe aí na cartela. As informações implícitas, ou seja, implícitas, gente, é que não estão escritas no texto, né? São aquelas que não estão presentes claramente na base textual. Ou seja, elas não estão presentes claramente, mas não significa que elas não possam estar lá, né? Mas podem ser construídas pelo leitor por meio da realização de inferências, não é? Por realização, no caso de deduções, que as marcas do texto permitem. Então, quando diz marcas do texto, então você vai ter palavras, não é? Palavras que podem dar pistas, indícios, não é? de determinada ideia, de determinado assunto. E você pode inferir isso, você pode deduzir isso através dessas marcas, dessas pistas que vão levar você a uma interpretação, a uma pressuposição, não é? Então é preciso ter em mente conceitos claros, não é, sobre inferência, no caso que é o que nós vamos estar trabalhando hoje. Então, observem aí alguns conceitos importantes. Nós temos o posto e o pressuposto. Gente, o posto é exatamente aquilo que está escrito, não é? E o pressuposto é o que você consegue deduzir através de marcas, de pistas linguísticas que estão presentes no texto, na frase, na fala, não é? Então, nós podemos fazer essa dedução, né, do que é posto e do que é pressuposto. A dedução do pressuposto aí, no caso, é através das marcas. Então, observem aqui este texto, né? Então, posto é aquilo que está escrito lá. E o pressuposto é o que eu posso deduzir através dessas marcas, né? No caso, eu posso inferir. Inferir é você deduzir algo. Então, observe aí. Nós temos aqui, o tempo continua nublado. Então, o que é posto aqui neste momento? O que é posto? Que o tempo está nublado, não é? Isso daí é fato. O tempo continua nublado. Agora, o que é pressuposto? Observem aqui. Através dessa palavra aqui, continua, o que eu posso pressupor, não é? O que eu posso pressupor com isso daí? Com relação a esta palavra, o tempo continua nublado. Então, qual é o pressuposto que eu tenho? Que o tempo já estava nublado, não é? O tempo já estava
nublado antes. Então, esse é o meu pressuposto. Então, o tempo já estava nublado antes. E através do que eu consegui inferir isso, consegui deduzir isso? Através desta palavra aqui, ó. Continua, deste verbo de ligação que expressa uma continuidade. Então, observe que o meu verbo de ligação, a forma como ele foi conjugado aqui, na expressão dessa continuidade de um estado, traz para mim esse pressuposto de que o tempo já estava nublado antes, não é? Eu também posso ter pressupostos com outros tipos de frases, não é? Olha só, em frases como, olha só, Paulo parou de fumar. Olha aí, Paulo parou de fumar. Observe, com esse verbo aqui, não é? Parou, o que eu posso pressupor? Que o Paulo fumava, não é? Que o Paulo é um fumante, não é? Que o Paulo já fumou na vida. Então, são questões que eu posso pressupor. Outro exemplo. Finalmente, você apareceu. Olha aí. Finalmente você apareceu. O que eu posso pressupor com relação a isso, gente? Finalmente você apareceu, não é? Através dessa palavra aqui, ó, finalmente, eu posso, no caso, deduzir, posso pressupor que esta pessoa não aparecia há muito tempo, né? Fazia muito tempo que ela estava ausente daquele local, não é? Ou então não via aquela pessoa há muito tempo. Então perceba que através dessas marcas, não é? Através dos verbos, dos advérbios, dessas palavras, nós conseguimos pressupor determinadas, no caso, determinadas situações, não é? De que o tempo estava nublado, na oração o tempo continua nublado, de que Paulo parou de fumar, não é? Nesta oração eu pressuponho que Paulo era fumante. Finalmente você apareceu, olha aí, esse finalmente me dá a ideia de que a pessoa estava ausente, que a outra pessoa não havia há muito tempo, não é? Então, essa pressuposição eu tenho através das palavras, não é? Através dessas palavras, dessas marcas, dessas pistas linguísticas, eu tenho as pressuposições. Vamos adiante, nós já vimos aí o conceito de posto e pressuposto, né? Posto é o que está realmente escrito lá no texto, e o pressuposto é o que eu consigo deduzir através dessas marcas linguísticas. Agora nós temos o outro conceito importante também, implícito ou subentendido. Gente, pense em uma coisa, num texto a pessoa não consegue, no caso o escritor, muitas vezes ele não consegue colocar todas as ideias, todas as informações. Ele escreve o seu texto e deixa marcas para que as pessoas, para que quem está lendo preencha essas lacunas, né? Consiga identificar essas informações lá na leitura do texto. Então, aí que entra esse processo de pressuposto, de subentendido, né? Que são as inferências. Então, você não consegue passar todas as informações detalhadamente na hora da escrita. Você deixa algumas marcas para que a outra pessoa interprete, não é o que você quis dizer, não é para que a outra pessoa deduza essas informações. Então, é por isso que é importante você compreender bem o que é pressuposto, o que é subentendido. E agora, observe aí, implícito ou subentendido, não é? Esses dois conceitos aí. Vejam, gente, quando nós temos aí a ideia de subentendido, nós vamos estar falando com relação à interpretação, não é? Então, o subentendido, ele depende da interpretação da pessoa, ou seja, vai ter alguma situação, não é? Algum enunciado, algum termo, e aí através daquela situação do texto, não é? Do que o texto mostra, você tem uma interpretação daquele fato do que o texto está falando. Então, vamos observar aí, no caso, uma charge, né? Observe na próxima cartela. Olha essa charge. Fogaça quer ser prefeito de novo. Mas ele já foi prefeito antes? Observe aí que você tem três personagens, né? Um
Um homem que está falando para a mulher esta situação, né? No caso, qual é a informação? O que é posto aí? Fogaça quer ser prefeito de novo. E a mulher pergunta, mas ele já foi prefeito antes? Então observe, o que fica subentendido aí, gente, com relação a estes personagens, a esta mulher? Então observe aí que com relação à mulher, quando ela diz, mas ele já foi prefeito antes, não é? No caso, o que eu posso subentender com essa fala dela? Observe que quando o personagem masculino fala Fogaça quer ser prefeito de novo, observe aí que quando ele diz Fogaça quer ser prefeito de novo, observe que esse termo aqui, ó, de novo, me pressupõe o quê? Que o Fogaça já foi prefeito, não é? Então, quando ele empregou esse termo de novo, eu tenho esse pressuposto. Eu tenho pressuposto, não é? Qual é o pressuposto? Fogaça já foi prefeito antes, não é? Esse é o pressuposto que eu tenho. E eu deduzi esse pressuposto através de qual palavra, de qual termo? Através desse termo aqui. De novo. Agora, observe o que a mulher diz. Mas de novo, não é? Mas ele já foi prefeito antes. Observe aí a expressão dela, não é? Uma expressão de espanto, não é? E ela fala deste modo, utilizando essa fala aí, no caso, esta linguagem verbal, mas ele já foi prefeito antes, não é? O que eu posso subentender aí com relação a esta mulher? O que fica subentendido, não é? Então, o que nós podemos dizer com relação ao que fica subentendido? Então, olha aí, o que fica subentendido com relação a essa mulher, a reação que ela tem, não é? Eu poderia dizer que ela é uma pessoa que não se interessa por política, não é? Eu poderia dizer que ela está desinformada, não é? Eu poderia dizer que ela não é politizada. Observe que quando eu digo isso, quando eu afirmo essas coisas com relação a esta mulher, ao que ela falou, eu estou fazendo um julgamento, estou fazendo uma interpretação, não é? Mas ele já foi prefeito antes, olha o que ela falou. E através dessa fala dela, eu começo a fazer as minhas, no caso, começo a subentender algumas coisas, não é? Eu parto para uma interpretação. Eu digo, essa mulher não se interessa por política, essa mulher está desinformada, essa mulher não é politizada, não é? Então observem que aí todas essas informações, todas essas coisas que eu falei a respeito dessa mulher, não é? Que é o nosso subentendido, eu digo com relação a um julgamento, né? Eu faço um julgamento, isso é algo pessoal, não é? Então observe que o subentendido, ele vai depender do quê? Da interpretação da pessoa, não é? Do leitor, da pessoa que está lendo, não é? Eu poderia também colocar algo subentendido aí com relação a um personagem masculino, não é? Então, quando ele diz aí, Fogaça quer ser prefeito de novo, dependendo do modo como ele diz, eu poderia até dizer que ele gosta do Fogaça, que ele é, no caso, um partidário do Fogaça, não é? Então observe aí que eu posso subentender várias coisas que são relacionadas sempre à minha interpretação, ao modo como eu interpreto os fatos, não é? Já o pressuposto não, eu consigo pressupor, não é, determinada situação, determinado fato através de marcas. Já o subentendido não, é uma interpretação daquilo que é dito, ok? Então vamos adiante, observem na próxima cartela. Para que o subentendido seja compreendido pelo ouvinte ou pelo leitor, é preciso saber, no caso, analisar as palavras fora do seu significado literal. Gente, quando dizemos significado literal, estamos falando de significado real, ok? Então, olha só, o contexto, ou seja, tudo que envolve aquela comunicação, a relação que está presente ali, é fundamental para isso. Então, no caso, perceba a situação descrita abaixo. Um jovem com cigarro na mão se dirige a outro e pergunta, você tem fogo? Não é? Então, observe aí, um jovem com cigarro na mão se dirige a outro e pergunta, você tem fogo?
Observe a situação. Uma pessoa jovem, não é? Ela está com cigarro na mão, não é? Este jovem aqui está com cigarro na mão. Se dirige a outro e pergunta: você tem fogo? O que eu posso pressupor com relação a este jovem? Não é? Eu posso dizer que ele é um fumante. Quais são as marcas linguísticas que me permitem deduzir isso? Exatamente o fato dele estar com o cigarro na mão, não é? Olha só. O fato dele se dirigir a outra pessoa e perguntar se ela tem fogo, não é? Se ela tem algo que possa ajudá-la a acender o cigarro. Então, ele é um fumante. Eu posso pressupor isso. Vamos adiante, observe aí na próxima cartela, não é? Então, olha só. Inferência. Inferir é o mesmo que se chegar a conclusões a partir de fatos conhecidos posteriormente, como nós vimos lá no exemplo anterior. Nós tínhamos o fato que o jovem estava com o cigarro na mão e se dirigiu a outra pessoa para perguntar se ela tinha fogo. Então, nós podemos pressupor que ele é fumante. No caso, fizemos essa inferência, esta pressuposição, deduzimos isso. Olhem a próxima cartela. Veja a imagem a seguir, divulgada no site, que louco, né? Num período em que a proliferação do mosquito causador da dengue, o Aedes aegypti, assustava os cidadãos cariocas. Então, observe aí esta imagem, não é? Uma tela de um artista conhecido. E aí, observem que há a presença de um mosquito sobre a cabeça, não é? Desta pessoa, desta tela aí, que esta obra de arte que é o Grito. E observe aí que quando eu coloco o mosquito da dengue, não é? Então, as pressuposições, o que eu posso deduzir, não é? Que o mosquito da dengue assusta, não é? Que ele causa medo aos cidadãos cariocas, não é? E com as informações que eu tenho aí de que era no período de proliferação do mosquito, né? Do causador da dengue, então nós podemos pressupor isso daí. Vamos ver um texto, um exemplo com texto, observem na próxima cartela. O drama das paixões platônicas na adolescência. Bruno foi aprovado por 3 dos seus sentidos de Camila. Não é? Bruno foi aprovado por 3 sentidos de Camila: visão, olfato e audição. Por isso, ela precisava conquistá-lo de qualquer maneira. Matriculada na 8ª série, a garota está determinada a ganhar o gato do 3º ano do ensino médio. E para isso, conta com os conselhos de Tati, uma especialista na arte da azaração. A tarefa não é simples, pois o moço só tem olhos para Lúcia, justo a maior crânio da escola. E agora, o que fazer? Camila entra em dieta espartana e segue as leis da conquista elaboradas pela amiga. Então, revista Escola, não é? Percebo que foi um texto publicado numa revista escolar. E aí se perguntou com relação a esse texto. Pode-se deduzir no texto, no caso, pode-se deduzir do texto que Bruno, então, é uma dedução relacionada ao Bruno. Alternativa A, chama a atenção das meninas. B, é mestre na arte da conquista. C, pode ser conquistado facilmente. D, tem muitos dotes intelectuais. Então, o que nós podemos deduzir com relação ao Bruno, não é? Então, lá no início do texto, não é? Olha só, Bruno foi aprovado por 3 dos sentidos de Camila. Olha aí, eu tenho essa informação de que ele foi aprovado, não é? Por Camila, pelos 3 sentidos, não é? Então, observe, visão, olfato e no caso, audição, não é? Então, observe aí que eu tenho essa informação relacionada ao Bruno. Então, eu posso deduzir através daí que ele chama a atenção das meninas, alternativa A, não é? Eu posso deduzir que ele é mestre na arte da conquista. Perceba que aí no texto se fala com relação a Camila, não é? Que está apaixonada pelo Bruno, que quer conquistar o Bruno e que entrou até numa dieta. Não se falou com relação no caso, não se falou com relação ao Bruno, né? Se ele é mestre da arte da conquista. Então, essa alternativa B não poderia ser a resposta correta. Na letra C, pode ser conquistado facilmente? Olha a informação que eu tenho lá no texto, não é? A tarefa, olha aí, a tarefa não é simples, pois o moço só tem olhos para Lúcia, justa maior crânio da escola. Então, eu já sei que ele não pode ser conquistado facilmente. A alternativa C
está descartada, não é? Porque não pode ser a D, tem muitos dotes intelectuais. Perceba que em nenhum momento do texto se falou com respeito, no caso, com relação ao conhecimento que o Bruno tem, no caso, as suas questões intelectuais, não se falou nada a respeito disso. Então, eu só posso ter aí como resposta a alternativa A, que o Bruno chama a atenção das meninas, já que chamou a atenção da Camila, não é? Então, agora chegou o momento de partirmos para a nossa atividade. Então, lembrando que essas questões, elas são próprias das avaliações externas e também do Enem, não é? A Avaliação Nacional do Ensino Médio. Então, aí nós temos esta questão, não é? Que traz um texto, a morte do jangadeiro. Então, observe que pelo texto, olha aí, o sopro do terral, abrindo a vela na esteira azul das águas, arrastada, segue veloz e intrépida a jangada, entre os uivos do mar que se encapela. Prudente, o jangadeiro se acautela contra os 1000 acidentes da jangada. Fazem-lhe, entanto, guerra encarniçada, o vento, a chuva, os raios, a procela. Súbito, um raio a prostar, e, furioso, da jangada o despeja na água escura, e em brancos véus de espuma o desditoso envolve e traga a onda entumecida, dando-lhe assim mortalha e sepultura, o mesmo mar que o pão lhe dera em vida. Então observe aí que é um texto de Padre Antônio Tomás, não é? E aí com relação a esse texto se perguntou, infere-se desse poema que os perigos oferecidos pelo mar são, não é? Então olha só, quando diz infere-se, ele quer que você deduza algo, deduza algo relacionado aos perigos oferecidos pelo mar. Então você tem que voltar lá no texto, não é? E identificar isso. Então voltando no texto, observem o que o poema diz, não é? O sopro do terral, abrindo a vela, na esteira azul das águas arrastadas, no caso, segue veloz a intrépida jangada entre os uivos do mar. Olha aí, entre uivos do mar, que se encapela. Prudente o jangadeiro se acautela contra os 1000 acidentes da jornada. Então, olha só, acidentes nós temos aqui relacionados. Fazem-lhe, entanto, guerra escaniçada. Olha aí essa ideia. O vento, a chuva, os raios, a procela. Então, observe aí, não é? Que nós temos essa questão relacionada a uma guerra naquele ambiente, no mar. Súbito, um raio o prosta. Olha aí, prosta. Então, observe aí, o raio o prosta. E furioso. Então, observe que eu tenho essa relação. Da jangada despeja na água escura. Então, ele caiu. E os brancos véus de espuma, o desditoso. Envolve o trago na onda entumecida, dando-lhe assim mortalha e sepultura. O mesmo mar que o pão lhe dera em vida. Então observem, gente, que nesses trechos aqui, não é? Uivos do mar. Então observe que eu já tenho uma relação de algo que não é bom, negativo, não é? Acidente, não é? Guerra encarniçada, o vento, a chuva, os raios, a procela. Um raio, a presença do raio, furioso, e olha aí, despeja da água. Então observe que tudo aqui vai me trazer uma ideia não muito boa, não é uma ideia ruim com relação aos perigos do mar. E aí se afirma, eles são ditosos, eles são envolventes, são inúmeros, são pequenos. A alternativa que nós podemos considerar correta, a alternativa C. Nós vimos que são inúmeros, não é? Com relação a tudo que nós temos lá, a todas aquelas questões do negativismo encontradas mesmo naquele texto. E aí a próxima questão, leia o texto, anúncio do jornal. Então, observe aí, jornal, não é? Essa palavra aí que pegou a palavra zoológico e jornal, não é? E fez uma junção para criar essa nova palavra. Troca-se galhos d'árvore, novo, em folha, vista para a mata por um cacho de banana da terra nanica ou prata. E aí, com relação a esse texto, pergunta-se, infere-se desse texto que quem faz a proposta da troca é cachorro, B, homem, C, leão, D, macaco ou E, pássaro. Então, vamos analisar os elementos para
poder pressupor algo. Então, observe, troca-se galho de árvore novo em folha, vista para o mar por um cacho de banana, não é? Que pode ser da terra, nanica ou prata. Então, olha aí, eu tenho essa marca aqui, esse elemento, banana, galho de árvore também vai me ajudar. Então, voltando para as questões. Eu posso relacionar o galho de árvore e a banana a um cachorro? Não. Ao homem? Também não. Ao leão? Muito menos. Então, nós temos aqui, ó, a B e a letra D e a letra E. Eu posso relacionar o galho de árvore tanto ao macaco quanto ao pássaro. No entanto, de acordo com os nossos conhecimentos, não é? Qual é o animal que gosta, não é? Que tem, que utiliza mais na sua alimentação, no caso, a banana, não é? Que gosta de banana. No caso, o macaco. Então, a alternativa correta seria a letra D. Não é? Através desses elementos que nós vimos lá no texto, aquelas marcas, galhos de árvore, de banana, né? Especificando até o tipo, nós vimos aí que nós deduzimos que se trata de um macaco. Então, essa foi a nossa aula de hoje, não é? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula, semana que vem. Até mais!